E aí pessoal, vamos saber um pouquinho mais sobre as carreiras de dados. Qual que é a diferença do analista de dados para o cientista de dados? E para o engenheiro de dados? O que é MLOps? O que é engenheiro de Machine Learning? A gente vai tentar deixar tudo detalhadinho aqui para você não ter mais dúvida. Então já se inscreve no canal, já clica no sininho para todos os vídeos que a gente coloca para você ser um cientista de dados melhor. Você vai ser avisado na hora. E já clica no like, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado e sobre carreira de dados logo depois da vinheta. Bora lá, galera, saber um pouquinho mais sobre as carreiras de dados. Vamos logo para o nosso PowerPoint para poder explicar bem direitinho para vocês. Vamos lá. Então vamos falar sobre as carreiras de dados. Então ao final desse vídeo, ao final dessa aulinha aqui, você vai saber o que, além de outras coisas. Eu botei aqui só o básico para vocês. Então o que? Diferenciar as principais carreiras de dados, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados e engenheiro de machine learning ou MLOps. Detalhar as principais diferenças entre analista e cientista de dados, que é uma das perguntas que a gente mais recebe no canal, lá no Instagram, aqui no YouTube, lá no tudo que é lugar que a gente está lá, né, no LinkedIn. O pessoal fica perguntando, não sei o que é analista de dados, diferença dele para cientista de dados. A gente vai tentar detalhar aqui bonitinho para você ter uma noção disso. O que mais? Relacionar as médias salariais do Brasil e no exterior para as principais carreiras, né? Mais uma vez, pessoal, aqui não é nenhum, nossa, será que eu vou ganhar isso? Terminando essa aula aqui, eu vou ganhar isso tudo? Nada a ver, né? A gente vai mostrar aqui bonitinho só uma tendência do mercado e ver uma média salarial tanto no Brasil quanto no exterior. E a gente coloca aqui no exterior cada vez mais, porque a gente sabe que mais se contrata, cada vez mais contrata gente remota no exterior, principalmente com a pandemia do Covid. A gente sabe que as empresas estão contratando assim, então é interessante a gente analisar isso também. Para quem está com o inglês aí afiadinho, vale a pena olhar as carreiras no exterior com certeza, porque a doleta está valendo muito, né, galera? E conhecer um pouquinho mais do universo de dados para escolher melhor a sua carreira para o seu perfil. Cientista de dados é muito legal, mas a gente vai mostrar todas as carreiras, obviamente, para você escolher a melhor, para a gente poder ser feliz, né? E para que você está vendo essa aula? Porque os boletos estão chegando, os boletos estão aí chegando, as contas estão chegando, né? Brincadeiras à parte, né, pessoal? O financeiro é importante, não adianta dizer que o financeiro não é importante, mas a gente quer que você saiba qual é a carreira que você quer estar seguindo, que é melhor. Então a gente traz os detalhes para vocês escolherem a melhor carreira. A melhor é cientista de dados. Mentira, né, pessoal? Vocês podem escolher a carreira que vocês quiserem, mas contem com a gente, que a gente vai ajudar vocês no máximo que for possível em qualquer carreira que você queira seguir, mesmo que não seja cientista de dados, né? Então é interessante a gente ter essa noção. Vamos lá para as nossas principais carreiras. Vamos lá, pessoal. Primeira parte aqui. Leon, eu já vi que tem aí um monte de coisa aí, detetive de dados. Até eu tenho um episódio do Data Hackers, do podcast Data Hackers, que é muito legal falando sobre carreira de dados. O pessoal até brinca da história do detetive de dados. Até isso tem, né? Então, as empresas, pessoal, né? É até bom fazer essa parte para vocês. As empresas não sabem muito bem como pedir. Isso é a verdade. A gente sabe que nem todo mundo é uma Boticário, nem todo mundo é uma Hotmart, nem todo mundo é uma Wildlife, nem todo mundo é uma Neon, né? Esses bancos, ou um Nubank. Então, a gente sabe que a gente vai trabalhar para um monte de empresas ou órgãos que não tem essa estrutura toda, não conhece tão bem, às vezes não sabe nem pedir. Então, o nome de carreira, pessoal, vai ter trocentos. O que a gente tentou trazer aqui são as 4 principais que a gente enxerga, que são aquelas ali que pensando nos conhecimentos que tem que ter, no que a carreira faz, o que o profissional faz, a gente tem basicamente essas 4 carreiras que o pessoal vai chamar de um monte de nome. Não se preocupe, quando você for entrar aí na carreira de mercado, vocês vão ver que o negócio, o buraco é mais embaixo, que o pessoal adora inventar um monte de coisa, né? Então, as principais carreiras que a gente traz para vocês é o quê? O analista de dados, o cientista de dados, o engenheiro de dados e o engenheiro de Machine Learning MLOps. Vou até dar um exemplo para vocês como esses nomes são tão intercambiáveis e mudam de acordo com o tempo. Eu fiz um Nano Degree no Udacity, né? Para quem não sabe o que é o Udacity, é como se fosse uma Alura da vida. Eu tô fazendo aqui propaganda da Alura, eu gosto muito da Alura, eu acho que o pessoal da Alura é muito bom. Quando eu sou uma Alura, é que nem a Alura, vocês podem brigar aí comigo. Não sei se o Udacity é igual a Alura. É uma escola, né, que você paga lá para poder você ter Nano Degrees. Nano Degrees é o quê? Você ter graduações, mini graduações, né? E eu fiz uma que chamava Engenheiro de Machine Learning. Mas quando eu fiz, o nome queria dizer outra coisa. A gente vai ver que Engenheiro de Machine Learning, MLOps, hoje é o quê? É o profissional que pensando em fazer o deploy, fazer a implantação do modelo de Machine Learning. E na época que eu fiz isso, não era o engenheiro de Machine Learning, era praticamente o cientista de dados ali, né? Então, vocês veem que esses nomes são muito intercambiáveis. Hoje, se você falar de engenheiro de Machine Learning, tem lá o meu diplominha lá do Nano Degree de engenheiro de Machine Learning, mas na época que eu fiz, era outra coisa totalmente diferente. Então, só para vocês terem noção que esses nomes são intercambiáveis, mas as funcionalidades, as principais funcionalidades sempre recorrem nesses 4 carinhas aí. Então, vamos lá.
o analista de dados, né, pessoal? O que é o analista de dados? E eu até falo muito para os nossos alunos lá da jornada, né, o pessoal que está junto com a gente, que às vezes você começar como analista de dados não tem nada de errado. Você vai começar como cientista júnior, ótimo. Mas se você não conseguir, você vai para uma carreira de analista de dados, porque mesmo você querendo ser cientista de dados, porque é quando você começa a ter noção de dados, começa a manipular dados, começa a fazer os primeiros modelos, fazer suas primeiras análises, fazer suas primeiras visualizações, né? Então a carreira de analista, né, é muito boa para quem está querendo começar a ser cientista, e nada errado de você querer seguir uma carreira de analista de dados também, né, pessoal? Nada a ver. Então vamos lá, o foco do analista de dados é no negócio, resolver problemas de negócio. Utilizar ferramentas estatísticas, analíticas, visualização e outras inferências para extrair insights dos dados. Então a palavra aí é insights dos dados, tirar informações dos dados, trazer conhecimento a partir dos dados, né? Criar visualizações de dados para o negócio. Normalmente as vagas se confundem com os analistas de BI, os analistas de Business Intelligence, né? Então aqui a gente tem um pouquinho mais de visualização, Tableau, Power BI, né? Que mais outros aí? Tem outras ferramentas de visualização, né? Que você tem ferramentas aí de BI que muitas vezes se confundem com o analista de dados. Mas o analista de dados, pessoal, com certeza ele tem que saber bastante SQL também para poder saber extrair informações dos bancos de dados. É como se fosse um cientista de dados que não trabalha tanto com modelo estatístico tão fortemente, com deep learning, né? Então é como se fosse um analista de negócios, ou como se fosse um cientista de dados, quer dizer, que estuda, que faz modelos um pouquinho menos complexos, né? Não dá para falar que analista de dados não faz modelos de machine learning, porque faz também. Então, o analista de dados, o que ele vai fazer? Ele vai fazer análises visuais, vai extrair informação do negócio, sempre com foco no negócio também. Mas ele vai também fazer modelos de dados de machine learning. Você vai fazer modelos que não são tão complexos assim. Quando você vai fazer modelos gigantescos lá de deep learning, normalmente já é cientista de dados. Então, o analista de dados tem esse foco aí, pessoal. E aí, o que eu falo para vocês, se vocês quiserem começar na carreira de cientista de dados, não tiver difícil de achar cientista de dados júnior, você pode tentar entrar como analista de dados júnior e ir conhecendo e trabalhando na sua empresa. Eu fico falando como se vocês já não tivessem empregados, né, o que pode ser o caso de muitos, mas se você já tiver empregado também, é interessante você que já está no seu emprego, o melhor lugar que você tem para começar no seu emprego atual. Começa a avaliar como é que você consegue extrair os dados, começa a analisar os problemas, tenta achar quais são os maiores problemas de negócio que você conseguiria resolver trabalhando com SQL, trabalhando com Power BI, com Tableau, por exemplo, né? Isso é uma boa forma de você começar a fazer a migração da sua carreira na empresa ou no organismo que você tiver hoje já. O melhor lugar que tem para você começar é no lugar onde você já está trabalhando, porque as pessoas já te conhecem, é muito mais fácil que você conseguir uma vaga do lado de fora, né? Então, isso para quem já está com uma vaga, que não está com uma vaga e que quer ser cientista de dados, dá para a gente começar como analista de dados também. Então, o analista de dados é basicamente um cientista de dados que não faz modelos tão complexos de deep learning, mas faz modelos de machine learning também. Um analista de dados no Brasil, quanto que ganha, pessoal? Esse é um tema que é difícil da gente abordar, porque as pessoas, né, que não é nenhuma garantia que você vai ganhar isso quando você começar, é só uma análise mesmo do mercado, e a gente tem aqui uma confiança muito alta no site do Glassdoor, que é a média de 4.088 por mês, tendo aqui um nível baixo aqui de 2.000 e aqui um nível alto de 8.000 mais ou menos, né? Então a gente tem aí essa faixa de valores para um analista de dados no Brasil. Nada mal para quem, né, tem um salário mínimo aí de R$1.000 e poucos, é um salário bem interessante. Mais uma vez, não é nenhuma confirmação ou não é nenhuma garantia que você vai ganhar esse tipo de coisa, mas é interessante a gente analisar essa distribuição. Vocês percebem que a maioria aqui está entre os 3.000 aqui mais ou menos, e a média está puxando um pouquinho aí para 4.000, né? E a análise aqui do lado de fora, pessoal, que a gente sempre tem que fazer, como eu falei para vocês, cada vez tem mais empresas contratando do lado de fora, então é interessante a gente dar uma olhada no mercado lá fora. Então no Data Analyst, né, como é que paga, isso aqui é remoto, hein, pessoal, estou olhando já remoto, estão olhando para a Brazuca mesmo, né, para quem está fora. Então quem é Brazuca e quiser, fala bem inglês e tem uma boa base para poder ser um analista de dados, vai ganhar aí na média $85.000 por ano. Lá o pessoal faz por ano, né? Então aí tem um mínimo de 23.000 por ano e 150.000 o máximo por ano. Mais uma vez, né? Nenhuma garantia que você vai ganhar isso, mas é interessante porque cada vez você tem mais vagas remotas para brasileiros sendo contratados. Cada vez tem mais brasileiros, sul-americanos, leste europeu, né? Porque aqui a gente, né, gasta em real, né? Gastar em real, ganhar em dólar, gastar em real, sempre é interessante. Então é uma análise interessante que a gente tem aí e cada vez mais factível.
E agora para cientista de dados, né, nossa queridinha, cientista de dados. Nada pode ser analista de dados, pode ser engenheiro de dados, pode ser melhor, sem problema, mas a gente gosta de ser cientista de dados, porque a gente gosta de resolver problema, e a gente gosta de machine learning, a gente gosta de coisa difícil, e a gente gosta de resolver problemas de negócio utilizando modelos de machine learning. Então, o cientista de dados é muito parecido com o analista de dados, mas com mais peso em estatística, programação e machine learning, né? Então, eu não vou falar tanto de Power BI aqui, não vou falar de Tableau, mas a gente vai falar de modelos de machine learning, vamos falar aqui de XGBoost, de redes neurais, de Deep Learning, de LSTM para séries temporais. Então, a gente tem aqui uma análise estatística mais pesada, modelos mais pesados, para solucionar problema. O foco aqui também é no negócio, pessoal. Ninguém vai contratar cientistas de dados para poder ficar fazendo modelinho lá de XGBoost, de Random Forest, de regressão linear, se não tiver retorno. Tem que pensar na solução dos problemas. Então você vai ser contratado como cientista de dados para resolver problema. Então o foco aqui está no negócio, foco no negócio. Analista de dados, cientista de dados, cientista de dados, foco no negócio, né? Então a gente vai fazer o quê? Buscar padrões para solucionar problemas de negócio utilizando análise exploratória de dados, isso aí está igual a análise de dados, e algoritmos de machine learning. Ah, mas você disse que lá no análise de dados também tem algoritmos de machine learning, mas lá é muito menos peso do que aqui. Aqui a gente vai trabalhar com modelos de deep learning, aqui a gente vai trabalhar com NLP, vai trabalhar com visão, com visão, por exemplo, CNNs, né? Então a gente vai trabalhar com coisas muito mais complexas, sendo um cientista de dados para poder resolver problemas mais complexos também, né? Então a gente vai utilizar ferramentas estatísticas, analíticas, visualizações e outras inferências para poder extrair insights dos dados. Isso aí sempre vai ter análise exploratória, mesmo no trabalho de cientista de dados. Qualquer modelo grande de machine learning, com deep learning, com milhões de camadas, começa com uma boa análise exploratória de dados de qualquer forma, né? Criação e visualização de dados para o negócio de storytelling também. Então vocês percebam que a diferença do analista de dados para o cientista de dados basicamente é mais foco em machine learning, mais foco em modelos mais complexos, mas é em solução de problemas da mesma forma. Vamos estar trabalhando com análise exploratória de dados do mesmo jeito, com storytelling para poder mostrar as nossas análises, mas o foco é em solução de problemas utilizando modelos de machine learning, coisa que a gente faz no dia a dia de cientista de dados, e a gente sabe que aqui é a casa de ciência de dados, a gente gosta muito dessa área, né? Todos os três, Leon, Felipe e Bernardo, migramos para sermos cientistas de dados de outras carreiras, e a gente é muito feliz resolvendo problemas nos lugares onde a gente trabalha, né? Então vamos falar no cientista de dados um pouquinho mais, né? Já que são coisas mais complexas, mais estatística, mais modelos de machine learning mais pesado para poder solucionar problemas. Vai ser o quê? Um salário um pouquinho maior também, a média de 7.500, o mais baixo em 4.000, o mais alto em 13.000. A gente percebe que a meiuca aqui está entre os 5 e 7.000 mais ou menos, né? Então isso é o quê? Uma garantia que eu vou ganhar isso no mercado? Nada a ver, mais uma vez, né? Isso aqui é só uma análise que a gente tem que ver, né? Mas percebam que é um salário um pouquinho melhor, justamente porque resolve mais problemas, mais complexos, e traz mais retorno para a empresa, né, pessoal? Para a organização. Não adianta a gente achar que vai ser pago lá para ficar fazendo um monte de modelinho sem ter retorno, mais uma vez, sempre tendo essa análise que a gente tem que ter esse retorno para a empresa. Então, olha aí como o salário também de cientista de dados lá fora também é muito maior do que analista de dados. Mais uma vez, pessoal, vocês que têm um inglês um pouquinho melhor, você que não sabe inglês ainda, pessoal, faça coloque aí na sua agenda bonitinho, coloque no seu esquema de estudos, porque aprender inglês hoje em dia para qualquer carreira de TI, estou falando até nem de análise de dados não, seja tecnologia, seja dados, você tem que saber inglês, é importante saber inglês. Primeiro porque as fontes são infinitas de informação, você consegue fazer cursos aí, os melhores do mundo, de graça no YouTube. E outra coisa que você consegue fazer também é acessar um mundo inteiro de vagas, um mundo inteiro de oportunidades para ganhar em dólar. Isso não é mentira, existe muita gente hoje trabalhando com isso. A gente tem um e-book, inclusive, se você quiser baixar, vou até deixar o link aí na descrição. Um e-book lá, a gente mostra como você faz para conseguir trabalhar com freelance em vários sites, Upwork, CodeMentor, TopTal. A gente faz uma análise bem detalhadinha e por isso que eu trago aqui para vocês esses salários em dólar, porque eles não são de mentira, né? Tô prometendo que vocês vão ter vaga? Não tem nada a ver. Você é um bom cientista de dados, você conhece inglês, pode ter certeza que você tem grandes chances de você conseguir uma vaga remota. Cada vez as empresas estão mais atrás de brasileiros, elas gostam muito de brasileiros de tecnologia, de ciência de dados, né? Tem muita gente aí para comprovar isso. Então aqui na ZipRecruiter, né, a gente tinha dito qual que era o site que a gente tinha colocado lá da outra vez, é a ZipRecruiter. E aí aqui a gente tem uma média nacional
de 120 mil dólares por ano. Nada mal, né? Uma graninha interessante aí em dólar, se a gente for converter esse cara para real. Então, e se eu estou dizendo que vocês vão ter uma vaga dessa aqui, pessoal, nada a ver, né? Não tem garantia nenhuma, mas é como eu falei para vocês, cada vez tem mais vagas. Então, vale a pena investir nessa carreira, pessoal, porque a demanda é muito grande mesmo. Se vocês tiverem dúvida, entra lá no site upwork.com e coloca lá Data Scientist, ou bota Python, ou bota Machine Learning, e vocês vão ver o tanto de vaga que tem remota para trabalhos de freelance e às vezes até para contratação remota também. Então é uma coisa bastante factível. Então a gente viu que a diferença do analista de dados para o cientista de dados também se dá no salário, não é só nas obrigações. A gente tem as obrigações, obviamente, que são diferentes, e a gente tem que, na ciência de dados, você precisa saber muito mais estatística. Se você gosta mais de estatística, você gosta de resolver problemas com machine learning, cientista de dados, ciência de dados é a sua carreira certa, né? Mas, mais uma vez, como eu falei para vocês, principalmente para quem está começando, não tem nada de errado de começar como analista de dados e também não tem nada de errado de você escolher a carreira de analista de dados pro resto da vida também. Muita gente é pai de família ou mãe de família e paga todas as contas lindamente, trabalham muito bem, trazem muitos ganhos para as empresas sendo analista de dados. É uma carreira muito legal, muito interessante também, mas a gente gosta de ser cientista de dados, né? Então, perdão, vamos para a nossa terceira carreira, engenheiro de dados, que é uma que está bastante na moda, né? Que a pessoa está falando bastante ultimamente. É uma carreira muito importante também. Aqui, o foco, você vai falar assim, você vai falar que o foco não é no negócio, tem um monte de engenheiro de dados que quer resolver problemas de negócio. É claro que todo mundo faz parte da empresa para poder resolver problemas da empresa, problemas de negócio. Mas quando eu falo no foco no negócio do analista, do cientista, é que eles fazem parte da solução em si do negócio. Vai fazer assim, no negócio eu vou ter que fazer isso, isso e isso. O analista vai participar da solução. O cientista vai participar da solução. No caso de engenheiro de dados, é muito mais focalizado nos dados em si. É deixar os dados bem organizadinhos, é deixar os dados tempestivos, é deixar os dados corretos, é coletar da forma certa, é fazer o meio de campo para o cientista de dados e analista de dados. Então, para quem gosta de programação, quem gosta de SQL, mexer com dados, mexer com pipelines, mexer com cloud, a área mais interessante é de engenheiro de dados. É legal ser engenheiro de dados? Eu adoraria ser engenheiro de dados, que eu gosto muito de tecnologia, tanto que a minha área de formação é tecnologia, eu gostaria muito, eu acho muito bom, conheço algumas coisas, né? Queria conhecer cada vez mais, mas a gente não consegue ter 30 carreiras ao mesmo tempo, mas conheço bastante coisa. Então aqui você vai mexer com Hadoop, vai mexer com Spark, vai mexer com clusters, vai mexer com um monte de pipeline de dados, vai trabalhar com Databricks, por exemplo. Então tem, perdão, deixar os dados prontos, deixar os dados corretos, tempestivos, com as extrações corretas, entender muito bem as fontes de dados, entender de Data Lake, entender de Data Lake House, que é um novo nome que tem aí para poder você tem uma coisa meio híbrida, meio Data Lake, que é um negócio meio desestruturado, com o Data Warehouse, que é um negócio super estruturado, você tem os dois e junta no Data Lake House, né, que é o nome de uma nova metodologia de estruturar os dados, né? Porque você tem o Data Warehouses, que é uma coisa mais antiga lá do Business Intelligence mesmo, que você não tem tanta flexibilidade na hora de incluir novos dados, né? Ou incluir novas fontes, na verdade. E no Data Lake, que é o oposto, que você tem lá uma bagunça completa, entre aspas, você coloca todos os dados lá. Então, estou falando aqui um pouquinho do que? O engenheiro de dados, vocês viram que eu estou falando aqui de dados, não estou falando de negócio, estou falando de solução, não estou falando de melhorar o churn de uma telefônica, não estou falando de achar as fraudes em transações bancárias ou em qualquer tipo de transação, num plano de saúde, por exemplo. Então, não estou falando em solução do problema em si, eu estou falando da solução de dados, dos problemas de dados, das fontes de dados. Então, o engenheiro de dados é focado nos dados em si, sem preocupação com a busca de insight e solução do problema final do negócio. É óbvio que ele é essencial para as empresas, porque não adianta nada você ter lá um monte de cientista de dados, um monte de análise de dados e os dados todos bagunçados sem você conseguir utilizar. E as empresas têm acordado cada vez mais para isso. É uma área bem interessante também, não vou mentir para vocês que é uma área que eu me interessaria muito em seguir também, mas como na vida a gente tem que escolher, eu gosto muito de ser cientista de dados justamente para poder resolver os problemas de negócio, né? Então é o suporte do analista cientista de dados, suporte não é na forma de, como eu chamo, call center, não. É um suporte que é um arcabouço, a base dos dados está toda com engenheiro de dados. Tem que ter uma equipe muito boa de engenheiros de dados para conseguir
contratar pessoas de análise de dados e de ciência de dados. Inclusive, se eu fosse dizer para alguma empresa que quisesse começar com um time de dados, é muito melhor você começar com engenheiro de dados para deixar a casa pronta, a casa arrumada, para você extrair o máximo dos analistas de dados e cientistas de dados que vierem lá na frente, né? Então aqui a gente tem a ETL, que é a extração, extraction, transform e load, né, que é lá do antigo do BI, que até hoje a gente faz, que é a extração das fontes de informações primárias para um data lake, ou para um data warehouse, ou para um data lake house, né, que é mais um pipeline de dados, que é você transformar, você ter sempre dados prontos, dados tempestivos, dados corretos, dados transformados. Isso é o trabalho do engenheiro de dados. Então é muito técnico, né? Tem bastante hard skills. Isso é uma coisa importante a gente falar aqui também, porque no analista de negócio e no cientista de dados, se você não gosta de gente, pessoal, não tem como ser analista de dados e nem como ser cientista de dados. Se você não gosta muito de gente, dá para ser engenheiro de dados, brincadeiras à parte. Mas porque se você gosta muito de conversar, de entender do negócio, de saber resolver problema, de ter reuniões e entender as coisas para poder trazer soluções de machine learning, você vai ser um analista de dados e um cientista de dados. Se você não gosta tanto, se gosta mais da parte mais técnica, com certeza engenheiro de dados vai ser mais atraente para você, né? Então, quando cada um tem seu perfil, ainda bem que as pessoas são diferentes, senão a gente não teria, né, tantos cargos diferentes e pessoas que gostam de preencher esses dados, né? Então aqui a gente fala muito de Big Data, de banco de dados, de ingestão de dados. Esse é o engenheiro de dados. E agora, o engenheiro de dados, veja que é um salário bem interessante também, até porque é uma carreira que é difícil, tem que ter uma formação de hard skills muito forte, tem que conhecer SQL pra caramba, tem que conhecer Hadoop, tem que conhecer Spark, tem que conhecer Cluster, tem que conhecer um monte de coisas para transformar, tem que conhecer Data Lake, né? Tem que conhecer várias ferramentas que são interessantes para você tratar os dados, para você manter os dados de forma disponível sempre, né? Porque não é fácil, pessoal. Pensa numa empresa que você tem aí um monte de sistemas, um monte de tecnologias diferentes, um monte de banco de dados, tudo maluco, e você quer transformar, deixar todos esses dados disponíveis e organizados num lugar só para fornecer informações de insights para as empresas, para os analistas de dados, para os cientistas de dados, para a tomada de decisão. É muito difícil, você tem que ter uma equipe muito boa de engenheiros de dados para poder fazer isso, então é um profissional muito bem demandado e muito bem pago. Então dá para perceber aqui que o salário médio aqui do Glassdoor está 7.500, com 4.000 até 11.000, com uma meiuca aqui de 5 a 7.000 mais ou menos, né, nessa distribuição aqui de salários dos engenheiros de dados. E agora vamos dar uma olhadinha também no lado de fora. Então vocês percebam que aqui, ó, já começa em 66 mil, né? Vocês percebam que lá no analista de dados e no cientista de dados começa até mais baixo, então é uma carreira que já começa muito alta e vai até 165 mil aqui com uma média até um pouquinho maior e com uma distribuição até interessante mais pro lado direito aqui, né? Então tem bastante gente aqui ganhando bem aqui como engenheiro de dados. Também conheço bastante engenheiros de dados que trabalham remoto. Se vocês olharem na Upwork também colocar Data Engineer, vai ter um monte de vaga lá também. Então vale a pena dar uma olhada nisso, que é uma carreira bem interessante. A gente prefere ser cientista de dados, mas não tem problema em ser engenheiro de dados, porque eu particularmente acho muito legal. Seria uma carreira que seria muito feliz, com toda certeza. E vamos agora para o engenheiro de Machine Learning, ou MLOps, que esse é um nome que vem cada vez ganhando mais força, né? Ainda não está se mostrando isso muito mais lá fora do que no Brasil. No Brasil as empresas não têm muita noção dessas carreiras ainda, não sabem o que elas precisam ou não, mas o que é interessante aqui é o quê? Para que serve o engenheiro de Machine Learning, né? Qual que é a principal diferença dos outros cargos? É que aqui a gente quer colocar o nosso modelo em produção, a gente quer manter o nosso modelo em produção, a gente quer pegar esse modelo de Machine Learning que foi criado com muito custo lá pelos cientistas de dados, que usaram os dados coletados e organizados pelos engenheiros de dados. Esse cara tem que entrar em produção, esse cara tem que fazer parte de um sistema. Imagina que eu estou fazendo lá um modelo de Machine Learning que descobre se uma transação é fraude ou não. Eu quero integrar essa funcionalidade com o sistema do banco. Eu quero saber lá que quando tiver uma transação, ele vai mandar essa transação para o modelo de Machine Learning, ele vai retornar qual é a chance daquela transação ser fraude ou não, e a pessoa que está trabalhando com aquilo vai olhar aquilo no sistema. Como é que faz para integrar isso no sistema? Como é que faz para poder APIzar um modelo de Machine Learning, deixar uma API lá do modelo de Machine Learning onde eu possa consultar. Eu mando os dados da transação, ele manda se é fraude ou não é fraude. Eu mando os dados do paciente, ele me retorna se tem diabetes ou não tem diabetes.
Então imagina que eu tenho lá um sistema médico e eu quero que mostre na telinha do médico se aquela pessoa tem chance de ter diabetes ou não. Quem é que vai fazer essa integração? Aí que vem o engenheiro de Machine Learning, ou MLOps. Então o que é o MLOps? É o desenvolvedor que gosta de Machine Learning. Então se você é desenvolvedor, você gosta de desenvolvimento e você quer trabalhar com Machine Learning, MLOps é a sua carreira, porque você tem que, as empresas estão aprendendo que cada vez não adianta nada um modelo que você deixa o modelo lá na mão, né? Você tem que ter um modelo que vai para o modelo que fica na mão, né? Um modelo que não vai para produção, um modelo que vai ser morto. Então o que mais tem, pessoal, é modelo de Machine Learning que não vê o sol, a luz do sol, ou seja, um modelo de Machine Learning que não vai entrar em produção. Como é que eu vou ter um modelo de Machine Learning que não vai entrar em produção? Isso não funciona. Na empresa, ela está pagando um cientista de dados, ela está pagando um engenheiro de dados, está pagando um analista de dados, para que esse modelo de Machine Learning vá para a produção. Então as empresas estão percebendo que tem que ter alguém que é especialista em fazer isso, a pessoa que conhece Machine Learning, a pessoa que conhece desenvolvimento de software e vai integrar os dois, vai colocar o modelo de Machine Learning para criar valor dentro da empresa. Uma empresa que não faz essa especialidade vai ter que pegar uma pessoa lá da tecnologia que às vezes não sabe muito de Machine Learning, sabe desenvolvimento pra caramba, mas não sabe muito Machine Learning, pode fazer bobagem. Ou pega um cara que sabe muito de Machine Learning, mas não é tão bom desenvolvedor web, por exemplo, ou de API, e vai fazer uma API meio fuleira aqui. Então é importante, é uma carreira que lá fora está ganhando muita atração. Aqui no Brasil não tem muito ainda, infelizmente, mas as empresas estão acordando. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, não existe o posto, né? O posto está cada vez sendo mais criado, mas para quem quer colocar o modelo de Machine Learning, ou pega a pessoa da tecnologia, ou pega o cientista de dados que sabe um pouquinho mais de desenvolvimento para poder colocar em produção, mas muito melhor ter uma pessoa especialista que conhece de Machine Learning e conhece muito de desenvolvimento, web, por exemplo, ou de APIs, né, de back-end, para poder colocar as funcionalidades do modelo dentro do sistema. Então, você colocar os modelos em produção é o trabalho do engenheiro de Machine Learning MLOps. Então, vamos lá. Ele é focalizado em colocar os modelos de Machine Learning em produção. É o suporte na área de cientista de dados no sentido de manter o ambiente de desenvolvimento de integração contínua. Então, por exemplo, no monitoramento, toda vez que você vai colocar um modelo de Machine Learning, você tem que monitorar. Imagina que eu tenho lá um modelo de Machine Learning que acerta 80% das pessoas que vão ter diabetes. Eu vou ficar monitorando para saber se aqueles 80% continuam assim durante os anos. Pode ser que não vai ficar assim durante os anos. E aí o que vai acontecer? O modelo vai se deteriorar e você tem que ter ali uma forma de sempre colocar novos modelos em produção. O MLOps, né, o engenheiro de Machine Learning, vai ajudar nesse sentido também de fazer essa integração e fazer esse monitoramento para que você tenha sempre o modelo funcionando em produção. Isso é bem interessante também. No grande pipeline do modelo de ML fica no último estágio, que é na implantação. Na hora de eu implantar o modelo, vai entrar o MLOps, né? E a carreira está mais consolidada lá fora, ainda é meio escasso no Brasil, não que não seja necessário, mas normalmente outro perfil que faz, como eu falei para vocês. Ou é a pessoa de desenvolvimento lá da tecnologia, ou é um cientista de dados que conhece um pouquinho mais de desenvolvimento e vai acabar fazendo a implantação desse modelo. Então é uma carreira muito legal também, adoraria trabalhar com isso, tenho estudado cada vez mais sobre isso, né? Mas é uma carreira que requer uma afinidade mesmo com o desenvolvimento bastante forte, né? Então vocês perceberam que aqui também eu não falei nada de negócio, é óbvio que ele vai ajudar no negócio, mas não é tão direto quanto o analista de dados, quanto o cientista de dados. Então, se você gosta de negócio, gosta de gente, mas não gosta muito de estatística e matemática, vai ser analista de dados. Você gosta de gente, gosta muito de estatística, gosta muito de programação, gosta muito de machine learning, cientista de dados. Você não gosta muito de gente. Pessoal, estou só brincando aqui só para vocês terem noção da ideia da cabeça de vocês, né? Se você não gosta tanto de tantas reuniões, de participar das discussões dos problemas de negócio, mas você gosta muito de dados, gosta muito de SQL, gosta de trabalhar com banco de dados, gosta de trabalhar com extração, com carga, com data lake, você vai ser um engenheiro de dados. Agora você fala assim, eu não sei se eu quero ser cientista de dados ou se eu quero ser engenheiro, eu gosto de desenvolver, mas gosto de machine learning também. Então provavelmente o MLOps vai ser interessante para você, porque você vai trabalhar com modelos de machine learning sendo integrados dentro de sistemas para poder trazer o máximo que você tiver de ganho de utilizar um modelo de machine learning nos seus sistemas. Mais uma vez, para que serve cientista de dados e analista de dados? Para poder trazer insights, para poder trazer modelos de machine learning para resolver problemas de negócio. Como é que eu resolvo problemas de negócio? Muitas vezes, integrando os meus modelos de machine learning nos sistemas da empresa, para poder fornecer um feedback de machine learning dentro dos sistemas. E é isso que o MLOps faz, né? Então, vamos lá. O salário aqui, no Glassdoor, vai de 4 mil até 15 mil, mais ou menos, né? Tem uma meiuca aqui bem interessante, de 6
7 mil, 8 mil aqui mais ou menos, uma distribuição bem legal, mas o engenheiro de machine learning, como eu falei para vocês, é um cargo que ainda no Brasil, é uma carreira que ainda não decolou ainda, mas assim, muita gente diz, né, não sou só eu, muita gente acha que vai ser uma carreira cada vez mais pedida, porque lá fora já está sendo bastante pedido. E veja que lá fora, então, ó, o salário é bem interessante, começa com 25 mil e tem aqui uma distribuição bem interessante para o lado direito aqui. Ó. Então, vocês percebam aqui que acima de 135 mil, 136 mil aqui por ano, né, de salário. Então, lá fora já tem bastante procura também. Tem bastante gente oferecendo oportunidades para engenheiros de machine learning lá fora. E como falei para vocês, quem tiver com seu inglês afiado aí pode ter certeza que vai se dar bem lá fora, né? E não precisa nem sair do Brasil mais, né, pessoal? Isso é bem legal. Você tem bastante emprego remoto, bastante trabalho remoto que dá para você trabalhando do Brasil, gastando em reais e ganhando em dólar, né? Nada mal. Mais uma vez, não quer dizer que você vai ganhar isso, né, pessoal? Mais uma vez, aqui a gente não está prometendo vaga nenhuma. A gente só quer deixar vocês mais preparados para vocês terem noção de qual carreira seguir e dando aqui um estudo de uma tendência de mercado que a gente acredita que é bem interessante para vocês ficarem mais ligados, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Então, o que você é capaz agora de saber? Diferenciar as principais carreiras de dados, né? Essas 4 que a gente trouxe para vocês. Analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning ou MLOps. Saber as principais diferenças entre analista e cientista de dados, que é uma coisa que o pessoal pergunta muito para a gente. Mas, obviamente, agora você sabe diferenciar as diferentes carreiras, né? Relacionar as médias salariais do Brasil e do exterior para as principais carreiras. Vocês tiveram aí uma noção, né? Umas vagas pagando muito bem, inclusive em dólar. E conhecer um pouquinho mais do universo de dados para escolher a melhor carreira desse perfil, pessoal. Então, o que a gente queria dizer com isso? Inclusive, eu vou até aproveitar para poder chamar vocês para lerem o nosso e-book, que o nosso e-book tem bastante falando sobre essas carreiras, falando sobre freelance, sabendo como conseguir emprego lá fora. Então é um e-book bem interessante que a gente colocou para quem está começando na carreira, tá aí embaixo também. E se você estiver vendo isso em janeiro de 2022, teremos um evento de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, onde a gente vai mostrar bastante coisa bem mais detalhada sobre isso. Se você estiver aí ligado, estiver na época certa, se você estiver vendo isso depois de fevereiro de 2022, não tem problema nenhum, só procurar o nosso próximo evento, que a gente sempre está fazendo eventos desse sentido, para poder ajudar quem quer começar na carreira de cientista de dados. Então, 31 de janeiro a 4 de fevereiro, a semana como ser um cientista de dados, né? Como trabalhar como cientista de dados. Então a gente vai mostrar muita coisa que a gente mostrou aqui em mais detalhes um pouquinho. Então, pessoal, a gente está... Vamos lá. Então a gente está aqui no Instagram, segue a gente lá, já clica aí também na inscrição, porque a gente vai fazer cada vez mais, a gente vai fazer vários vídeos aqui sobre carreira ainda, que é uma coisa que a gente gosta muito de ajudar as pessoas. A gente criou o Let's Data para poder ajudar as pessoas a entrarem na carreira de cientista de dados. Pode entrar nas outras também que eu deixo, né? Pode entrar na análise de dados, engenheiro de MLOps. O nosso foco aqui é em cientista de dados, mas não tem problema nenhum, que a gente sempre está aqui para poder facilitar a entrada e a migração de carreira para a ciência de dados. Inclusive a gente tem um podcast para isso. A gente está aqui no nosso Instagram bonitinho, segue a gente lá no letsdata.ai, lá tem um monte de dica, a gente bota um monte de coisa interessante lá, vários videozinhos. A gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no YouTube, né? Provavelmente você está vendo a gente aqui no YouTube. E a gente está no Spotify também, inclusive com o nosso podcast. Então isso foi as carreiras de dados que a gente queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e Let's Data!